A Austrália, um vasto continente de mais de 7,6 milhões de quilômetros quadrados, onde 90% de sua terra permanece desabitada. Uma imensidão silenciosa, inexplorada, onde a natureza reina em sua forma mais pura e implacável. Mas, afinal, como pode um lugar tão vasto, tão grandioso, permanecer praticamente vazio? Como uma nação de tecnologia de ponta, repleta de grandes cidades, pode abrigar um interior tão inóspito, desolado e muitas vezes mortal? Essa terra tem uma história que poucos conhecem. Um lugar onde os primeiros habitantes enfrentaram os maiores desafios, onde os exploradores europeus desbravaram o desconhecido e onde o clima e a geografia selvagem continuam a ditar o ritmo da vida. Mas essa vastidão desabitada não é apenas fruto de intempéries. Existe algo mais profundo, algo que mantém os humanos à distância. Talvez seja o poder ancestral da Terra, talvez o medo que ela evoque ou o simples fato de que não há espaço para a civilização no coração da Austrália. Hoje vamos atravessar essas barreiras invisíveis, mergulhar nos mistérios do interior da Austrália e tentar entender o que faz dessa terra, ao mesmo tempo, uma das mais fascinantes e implacáveis do planeta. A história da Austrália começa muito antes da chegada dos colonizadores, com o povo aborígene, que habitou este vasto continente por mais de 60 mil anos. Para os aborígenes, a Austrália não era uma terra selvagem e desabitada, mas uma paisagem sagrada, imersa em mitos e histórias espirituais. Cada pedaço de terra, cada pedra, cada rio, estava profundamente conectado à sua cultura e visão de mundo. Mas tudo isso mudou no final do século XVIII, quando o olhar europeu se voltou para estas costas distantes. Quando os britânicos chegaram, eles não retornaram ao paraíso prometido de riquezas e recursos que esperavam, mas uma terra imensa e indomável. Os colonizadores, habituados a conquistar terras férteis e amansar o desconhecido, se depararam com uma terra árida, onde o calor escaldante e os perigos naturais desafiaram até os mais experientes. A violência da natureza australiana se revelou implacável. As florestas selvagens, os desertos intermináveis e os animais ferozes realizaram um contraste brutal entre o sonho colonial e a dura realidade que os britânicos queriam enfrentar. Era uma terra difícil de domar, onde o deserto parecia engolir as tentativas de civilização. E as tempestades de areia ou os incêndios devastadores, sinceramente dizer que, naquele lugar, o homem nunca seria o verdadeiro senhor da terra. E assim, a história de conquista da Austrália, marcada por tensão, adaptação e resistência, se desdobraria, criando uma conflitante fusão de culturas que, até hoje, continua a moldar o destino deste continente. A Austrália é um continente marcado por um clima implacável, onde a natureza governa com um poder absoluto. A maior parte do seu interior é dominada por uma vasta região desértica, conhecida como Outback. Uma terra onde o silêncio é profundo e as areias podem se erguer a qualquer momento. Aqui, no Outback, o calor é inimaginável. Durante o verão, as temperaturas podem ultrapassar os 50 graus Celsius, fazendo com que até o ar pareça se distorcer de tão quente. E a água? A água aqui é um bem precioso, quase um luxo. As chuvas são raras e imprevisíveis, deixando o solo seco e a terra sedentária por meses a fio. Com 70% de sua superfície coberta por terra seca e árida, a Austrália se torna um desafio intransponível. Uma terra que, à primeira vista, parece impossível de habitar. Quando os primeiros colonizadores chegaram, o que eles encontraram não foi a terra fértil que muitos tinham esperado, mas sim um território impiedoso, onde a escassez de água e a falta de fontes naturais tornaram quase impossível sustentar uma população. O desafio que os colonos enfrentaram não foi apenas o de conquistar a terra, mas o de dominar os elementos, de sobreviver à fúria da natureza. E mesmo hoje, o Outback permanece como um lembrete do poder indomável da terra, onde a luta pela sobrevivência é constante e os desafios são tão vastos quanto ao próprio continente. Apesar de todos os desafios que a Austrália impôs,
ela ainda era vista por muitos europeus como uma terra de oportunidades. Para aqueles que ousaram atravessar os mares, a Austrália promete riquezas, terras férteis e um futuro próspero. Era o mito de uma terra prometida, um lugar onde os sonhos de prosperidade apontam ao alcance das mãos. Mas à medida que os colonizadores se aventuravam mais para o interior, uma realidade se revelava muito diferente. O que deveria ser um paraíso tropical rapidamente se transformou em um inferno de calor extremo, tempestades de areia implacáveis e animais selvagens mortais. O mito da Terra Prometida foi rapidamente desfeito. Aqueles que sonhavam com a abundância e a facilidade de uma nova vida se viam diante de um ambiente imensamente hostil, onde a natureza parecia se voltar contra eles. As estradas de ouro, as histórias de borboletas rápidas, logo deram lugar a uma luta desesperada pela sobrevivência. A Terra, que parecia prometer tudo, agora é projetada mais do que eles poderiam imaginar. E assim, o sonho de riqueza e sucesso foi substituído por uma realidade crua. A batalha constante contra o calor impiedoso, as tempestades cegantes e a escassez de recursos. O mito da Terra Prometida se despedaçava a cada passo dado em direção ao interior. Então, como as histórias de ouro e borboletas se transformaram em uma luta pela sobrevivência? Como a Austrália, vista como um paraíso, se tornou uma terra de desafios imensuráveis para aqueles que a chamavam de lar. O Outback é mais do que um simples deserto. Ele é o coração selvagem da Austrália, uma terra de imensidão e mistério. Aqui, onde a terra parece se esticar sem fim, o Outback guarda os segredos de um mundo imprevisível e implacável, onde cada canto esconde perigos mortais e mistérios antigos. A paisagem árida e escassa de vegetação transforma o Outback em um lugar inóspito, onde até a vida parece lutar para sobreviver. Cobras venenosas, aranhas mortais e uma infinidade de criaturas selvagens se adaptaram às condições extremas, criando um ciclo de vida que desafia as leis da natureza. Mas o Outback não se limita apenas a ser uma terra perigosa. Ele também é uma terra fascinante, onde as temperaturas podem ultrapassar os 50 graus Celsius durante o verão, e onde o desafio de viver é imensurável. Os primeiros colonizadores que buscaram se estabelecer no interior da Austrália logo se depararam com as dificuldades impiedosas do Outback. Eles enfrentaram o calor escaldante, a falta de água e a ameaça constante dos animais selvagens. O terreno árido e difícil fez com que a maior parte da população se concentrasse na costa, onde o clima mais ameno e os recursos abundantes ofereciam uma chance de sobrevivência. O Outback, com sua beleza intransigente e sua fúria selvagem, se manteve intocado pela civilização. A Terra das Maravilhas rapidamente se tornou um desafio impossível de domar, forçando os colonizadores a olhar para o litoral em busca de um refúgio mais seguro. E assim, o coração selvagem da Austrália continua a pulsar com sua energia primitiva, mantendo os homens afastados de seus segredos mais profundos e deixando o Outback preservado em sua vastidão. Hoje, a Austrália é uma das economias mais desenvolvidas do mundo, com tecnologia avançada, infraestrutura de ponta e uma população crescente nas grandes cidades. Mas, apesar de todo o seu progresso, a geografia da Austrália ainda impõe um obstáculo imenso para o crescimento demográfico no interior. As grandes cidades estão equipadas com especificações nas costas, onde o clima é mais ameno e os recursos são mais acessíveis. Mas, ao contrário da vida urbana vibrante, o interior da Austrália permanece vazio, vasto e desolado. Apesar das tecnologias modernas, o interior ainda apresenta desafios que parecem impossíveis de superar. O isolamento, a falta de água e a terra árida continuam a dificultar a habitação e a ocupação. A natureza selvagem continua a ditar as regras, moldando o ritmo de vida e a forma como os poucos que ousam se aventurar no interior conseguem sobreviver. E é nesse contraste dramático entre o litoral e o vasto interior que se encontra o dilema da Austrália. De um lado, um futuro próspero e moderno. Do outro, um deserto imenso e impiedoso que permanece em muitos aspectos intocado.
As divisões geográficas e climáticas criam um abismo que torna impossível para a Austrália se expandir além das costas. A natureza selvagem, com seu calor extremo, escassez de água e isolamento, infunde o interior com uma qualidade quase atemporal, fazendo com que ele permaneça distante e indomado. A Austrália pode ser uma das economias mais avançadas do mundo, mas seu interior ainda carrega as cicatrizes de um desafio geográfico que não pode ser facilmente superado. O ritmo da natureza ainda governa, e o interior desabitado continua sendo um mistério, esperando pacientemente para ser conquistado ou deixado para trás. Um dos maiores desafios enfrentados pelos australianos no interior é a escassez de água. Em um país onde os recursos hídricos são limitados, os rios são escassos e a maior parte da água disponível é salgada ou imprópria para consumo. O clima árido do Outback, combinado com a crescente demanda de água, coloca a Austrália em uma posição delicada. Hoje, várias regiões enfrentam secas extremas, tornando o abastecimento de água uma questão crítica para qualquer tentativa de habitação ou agricultura. Com o aumento da urbanização nas costas, o que o futuro reserva para o interior da Austrália? Com o avanço das tecnologias de irrigação e desalinização de água, há quem acredite que o Outback possa se tornar uma nova fronteira para a colonização. No entanto, muitos ainda veem o interior como um lugar de desafios insuperáveis. A questão é: será possível transformar essas vastas regiões desabitadas em centros de vida? Ou o Outback continuará sendo um símbolo de resistência à natureza selvagem? Agora que você entende por que 90% da Austrália continua desabitada, te faço uma pergunta. Com todas as suas riquezas e desafios, o que o futuro da terra australiana reserva? Será que algum dia veremos o interior florescer? Ou ele permanecerá como um deserto imensurável, isolado das grandes mudanças do mundo moderno? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para continuar explorando os mistérios do nosso planeta.